Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e o tema do Repórter SUS desta semana é essa questão. A data foi criada em 2007 pela Organização Mundial da Saúde e tem o objetivo de desmistificar essa condição e combater o preconceito contra as pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA. Tem muito pouco tempo que essa condição é alvo de políticas sistematizadas no nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, só desde 2023 que a atenção específica a esse público consta na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, o que garante investimentos e outras ações. E, além disso, o Ministério da Saúde não tinha nenhum grupo diretamente ligado aos trabalhos para essas pessoas até ano passado. A primeira reunião do GT ministerial sobre o transtorno do espectro autista só aconteceu em fevereiro. O autismo é uma condição neurológica que se manifesta em diferentes graus e pode levar a dificuldades na interação interpessoal, na fala, hipersensibilidades a sons, luminosidade. O diagnóstico do transtorno de espectro autista não é simples porque não existe um marcador específico para essa condição. No caso de crianças, por exemplo, os pais podem observar falta de interesse em buscar interação, irritações com contato com as pessoas, o ambiente, gestos repetitivos. E nessa fase, o diagnóstico é feito por meio de médicos e médicas especialistas que acompanham a criança, o relato dos familiares. No caso de adultos, é preciso realizar uma série de questionários, testes e entrevistas, uma vez que o TEA é identificado a uma série de acompanhamentos que precisam ser feitos, desde a necessidade de tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional. Tem também a necessidade de oferta de equipamentos, como abafador sonoro, para reduzir o impacto de ruídos, para quem tem essa hipersensibilidade. Enfim, uma gama gigantesca de opções, ferramentas e necessidades. E é para falar sobre tudo isso, inclusive as terapias disponíveis no SUS, a falta delas, o respeito para as pessoas com TEA, que o Repórter SUS recebe nesta semana a integrante da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, Gabriela Pereira. Gabi, obrigada por estar com a gente, é um prazer ter você aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, é uma satisfação também estar aqui representando a Abraça, né, uma instituição tão séria, a primeira instituição no Brasil, né, a ser liderado por autistas, né? E eu gostaria de, antes da gente começar esse bate-papo, fazer minha audiodescrição para as pessoas cegas. Eu sou uma mulher preta retinta, eu sou natural do norte, tenho a descendência afro-indígena. Meus cabelos, eles são lisos, ondulados e curtos, e eu estou sentada hoje para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para uma data onde a gente precisa desmistificar muitos mitos e muitas questões que ainda não chegaram, né, a muitas pessoas no Brasil. É isso, muito obrigada, Gabriela. E a gente vai começar com uma pergunta muito simples, mas que eu acho que abrange uma resposta importantíssima, principalmente se essa resposta vem de uma pessoa que convive com TEA, né? Nesse dia 2 de abril, Gabriela, o que você gostaria que as pessoas no nosso país soubessem sobre o autismo? Bom, eu acho que eu gostaria que as pessoas como um todo soubessem sobre o autismo, é que o autismo ele não é doença e que ele não se apresenta para as pessoas de maneira linear. Cada pessoa vai ter características diferenciadas, pode ser parecido, né? Mas nunca vai ser igual. Então, é isso que eu gostaria que as pessoas soubessem, né, para começo de conversa. E principalmente quando se fala no autismo, aquela questão, né, que as pessoas têm aquele mito, mas você não tem cara. O autismo, como a gente já bem sabe, e para quem não sabe aprender agora, é uma deficiência neurológica, está no cérebro. Não tem como eu andar com o meu cérebro exposto, como as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, ou as pessoas que têm algum tipo, né, de síndrome
né? Como no caso da síndrome de Down, tem algumas características visuais que você consegue perceber, né, a primeiro momento. Então, nós vamos apresentar características e comportamentos. Então, você vai ter que prestar atenção no nosso comportamento, na nossa forma de se comunicar, na nossa forma de ser. Aí você vai conseguir perceber que essa pessoa, ela é uma pessoa autista ou não. Agora, se você for esperar ter cara, sinto muito. Cada pessoa vai apresentar e vai ter característica conforme o meio social, conforme ela tem acesso, né? Que é isso que a gente vai falar aqui. Então, a depender do acesso, aquela pessoa ela vai ter, né? Ela vai estar mais estimulada no dia a dia, ou ela vai ter, né? Ela vai estar mais ao léu, mais, né, à margem de ter, não as características do TEA, mas mostrando a falta de política pública de acesso que ela não teve. E o que a gente quer trazer no nosso Repórter SUS desta semana, aproveitando essa fala tão preciosa da Gabriela, é o fato de que a nossa sociedade precisa se adaptar a essas diferentes percepções que a humanidade tem, que a humanidade traz. Então, quando a gente fala aqui do transtorno do espectro autista, a gente também está falando da adaptação necessária da nossa sociedade. E olha, é uma adaptação política, social, econômica, cultural, que também depende de cada um de nós. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o nosso Sistema Único de Saúde, que é o grande tema do nosso podcast, Gabi. Você tinha comentado com a gente que hoje o tratamento do Sistema Único de Saúde para TEA é muito focado na medicação, falta terapia ocupacional. Como é que vocês avaliam os serviços ofertados pelo SUS para pessoas autistas hoje? Imagino que ainda tenha um longo caminho de melhora pela frente, né? Sim, eu acho que para a gente chegar no SUS, a gente precisa entender que tanto a parte científica e a parte, né, da questão da medicina tem uma cultura muito misógina, racista, capacitista, que desumaniza o que não parece perfeição. Então, tudo que não é perfeito, eu tenho que medicalizar. E aí a gente tem que falar também que nós vivemos em uma sociedade o quê? Capitalista, né? Então, atrelado a isso, o uso de medicação, né, fornece o que? Lucro. Então, logo, medicar, né, vai trazer muito mais lucro do que você dar, de fato, terapia e qualidade de vida para essas pessoas. E falando sobre a questão do TEA, é muito recente, como foi falado aqui, né, pela Nara, né? Hoje em dia tem esse olhar ainda muito das crianças com TEA. Então, as pessoas falam muito dos tratamentos para as crianças com TEA, mas esquece que essas crianças elas vão ser adolescentes, elas vão ser adulto, elas vão envelhecer, né? Então, só se preocupar com uma fase da vida, né, dessas pessoas não é interessante. A gente precisa se preocupar ao longo da vida. Então, hoje em dia, dentro do SUS, a questão é uma questão que eu sempre falo. Se o SUS focasse pelo menos 50% a tratar a saúde mental com questão terapêutica, a gente teria muito menos custo naquilo que outros tipos de doenças que muitas das vezes têm um custo muito mais elevado do que você dá qualidade de vida mental, né? Então, dentro dos hospitais, a gente tem psicólogo. Dentro dos hospitais, quando nós estamos internados, a gente tem psiquiatra. Por que a gente não tem isso antes, né? E isso a gente tem que ter dentro do SUS, né? Não só se falando, só porque a pessoa tem alguma questão de alguma deficiência neurológica, alguma doença mental, né? Não. Isso deveria ter antes, porque é uma política pública que trabalha para que não ocorra, né, para que as pessoas tenham menos a sua saúde mental afetada. Isso é muito importante. Então, trabalhar, né, antes e não depois, né, que acontece. Então, o SUS, ele é maravilhoso, eu defendo o SUS, eu sou uma ativista dos direitos humanos e uma das minhas pautas é o SUS, mas o SUS ainda é preso muito ainda a essas questões, né, de não a saúde mental. A saúde mental ela só vem depois que a família descobre que tem uma deficiência, que a pessoa descobre que tem alguma questão de saúde, é sempre depois. E se a gente fizesse esse trabalho antes, eu acredito que muitas pessoas não estariam na fila, né, como, por exemplo, para a saúde, né, questão de câncer, questão de doenças, por exemplo, como pressão alta, diabetes. Por quê? Porque estariam cuidando mais da sua saúde mental e não trabalhando o tempo inteiro como uma máquina, e chega uma hora que esse corpo ele vai, né, desfalecer. E aí vai
vir alguma doença, né? Que no caso do TEA não é doença, por isso que todas as minhas falas eu vou reforçar muito isso, porque ainda é visto muito como doença, ainda é muito atrelado às doenças psicossomáticas, como depressão, né, a ansiedade, né, a síndrome do pânico, que são comorbidades que muitas pessoas hoje têm e vem descobrindo que são TEA porque não tiveram diagnóstico na infância ou quando procuram CAPs não conseguem encontrar profissionais que procurem saber primeiro o diagnóstico. Na primeira consulta você falou que já está mais desanimado, toma uma receita, né, de um clonazepam, toma uma receita de fluoxetina e é assim que normalmente é o tratamento de primeira dentro do SUS. Olha, o que a Gabriela está falando aqui dialoga muito com a nossa percepção do Sistema Único de Saúde, que, aliás, é uma percepção constitucional, está na nossa Constituição, e que coloca a importância da nossa porta de entrada do Sistema Único de Saúde, da atenção primária. Imagine o que é garantir para todas as nossas crianças, desde a infância, o diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro autista, para a gente não ter o tratamento enganado, que medicaliza para outras patologias, coloca, inclusive, a pessoa com transtorno do espectro autista na caixinha de uma pessoa com patologia, como a Gabi está dizendo aqui, não é uma patologia. Então, a necessidade de o acompanhamento lá do saúde da família, da porta de entrada do SUS, do dia a dia daquelas famílias, para que a gente possa entender que tipo de situação aquela família está vivendo, dar o tratamento adequado. Gabriela, no caso do autismo, é importantíssimo esse diagnóstico, mas é mais importante ainda que as nossas equipes tenham formação para lidar com essas pessoas. Hoje, você diria que o Sistema Único de Saúde garante a formação desses e dessas profissionais para lidar com TEA ou ainda falta nesse sentido? Olha, ainda falta, tá? Não vou dizer que hoje em dia a gente não tem, a gente já tem um caminho que a gente já está percorrendo. Nós, desde a década de 70, que as pessoas com deficiência, suas famílias, as pessoas com deficiência começaram a sair à rua, o TEA, ele é muito recente, né? Eu acredito que, se eu não me engano, foi em 2012 que foi aprovado, né, a lei onde coloca o TEA como uma deficiência, né? A lei 13.146, que dá o direito das pessoas com deficiência, também é muito recente, é de 2015, foi uma luta de 6 anos para conseguir uma aprovação. Humanizar as pessoas com deficiência, e principalmente o TEA, é muito recente. Então, também é muito recente termos profissionais capacitados. E quando a gente encontra esses profissionais, eles só são particular, né? Dentro do SUS mesmo, é muito difícil a gente encontrar, né, esses profissionais, porque precisa-se que essa capacitação, como eu falei lá no início, né, dentro da área científica, as pesquisas científicas, a gente precisa ter médicos autistas, precisamos ter pesquisadores autistas, cientistas autistas, né? Porque hoje em dia a gente tem muita gente que fala sobre o autismo, muita gente vendendo curso, muita gente vendendo capacitação, mas essas pessoas são profissionais que lidam com essa parcela da sociedade, né? É a mesma coisa do que a gente colocar uma pessoa branca para ficar falando de racismo, um homem para ficar falando sobre misoginia, né? Pessoas que não são povos originários falar sobre os povos originários, não, né? Você pode falar dentro do seu lugar de fala, né? Como aliado, mas falar sobre o que precisa, eu acho de uma extrema importância essa entrevista, porque a gente precisa de fato colocar à mesa pessoas autistas para falar sobre, sejam elas por oralização, sejam elas por comunicação alternativa, falando em libras ou às vezes se comunicando, piscando, não importa. Pessoas autistas têm muito que contribuir e muitas das vezes nós somos desumanizados porque as pessoas acham que, principalmente os autistas não verbal, não fala, não ouve, não ouve. Meu filho, por exemplo, ele é autista, tem síndrome de Down e é surdo. E eu estou conseguindo, né, desenvolvê-lo, ele está conseguindo estar inserido dentro da sociedade. Mas ele não ouve, ele não entende. Mas ele é autista, ele não entende. Gente, a maioria das crises do autista é porque ele entende que você está desumanizando, né? A maioria das crises que a gente tem é porque a gente chega num local, principalmente quando a gente está com acompanhante, não olha para a gente, fala com o acompanhante, como se a gente não pudesse, né, falar por si. Então, ter esse tipo de capacitação, isso tem que advir do governo.
O SUS tem que oferecer. E aí eu quero aproveitar essa questão que a gente está falando a respeito da capacitação. Eu, dentro da Abraça, participo do GT Rosângela Berman, que é de um projeto do Participa, do Conselho Nacional de Saúde, onde nós estamos organizando um projeto que nós vamos apresentar ainda este ano no Conselho Nacional de Capacitação dos Profissionais da Saúde. E dentro desse GT tem eu que sou autista, tem mulher com síndrome de Down, tem pessoas com TDAH, tem pessoas com deficiência física, cego, surdo. Então, assim, a gente juntou um grupo de cada especificidade, porque eu não posso falar por todas as pessoas com deficiência, eu não posso falar por todas as pessoas autistas, eu não posso falar por todas as pessoas negras e mulheres do Brasil. Não tem como, né? Eu posso trazer aqui dados, eu posso falar sobre o trabalho que a Abraça está fazendo, mas dentro do nosso grupo mesmo, somos todos diferentes, mesmo tendo a mesma deficiência. Às vezes a gente coloca lá, né, uma acessibilidade para um e não é para outro, como, por exemplo, tem gente que entende melhor se você colocar por escrito, outro já vai precisar de um áudio, mas aí o áudio já desregula o outro, então vamos traduzir esse áudio. Então, participar, por exemplo, de um grupo de pessoas com deficiência tem que colocar acessibilidade para todo mundo, né? Então, dentro do SUS, a gente ainda vê essa dificuldade, porque os profissionais ainda estão muito focados nessa questão, né, médica, né, que é onde olha como cura, eu tenho que achar cura para o que não é doença. Então, quando foca na cura, você não foca em dar qualidade de vida para essa parcela da sociedade. Então, quando você não foca em dar qualidade de vida, para que essa pessoa tenha uma vida, né, com menos estímulos, com menos preconceito, você está focado em uma coisa que não vai conseguir, né, se chegar, né, a esse objetivo, e o objetivo que nós precisamos, que é as terapias, um atendimento humanizado, né, não nos colocar como segunda opção, não, vamos ouvir o médico tal, mas só o médico tem que falar. Não, o médico, ele é muito importante, como eu falei, o médico, o cientista, mas nós estamos juntos nesse debate? Nós estamos, né, participando? Vamos trazer aqui, como por exemplo, vamos falar sobre o Dia do TEA, mas aí vem aqui pessoas falar que não é autista, que não participa das lutas, que não coloca a cara a tapa para lutar por política pública. É muito fácil colocar aqui e trazer. Vai ter uma galera, se você procurar na rede social, que vai falar. Mas quem vive isso? Quem de fato usa o SUS? Porque uma coisa é você não usar o SUS e você falar que defende o SUS. Outra coisa é você defender o SUS e você usá-lo e você ter que lutar para que ele melhore cada dia mais, porque você está vendo ali, né, não só com a tua experiência, mas com a experiência de outras pessoas ao teu redor, que não existe esse acesso, né? Não existe essa capacitação. Existem muitos profissionais que se esforçam, mas ainda, eu acho que ainda é 99%, assim, 1% dos profissionais ainda tem um olhar humanizado, mas 99,9% ainda é muito complicado o diálogo, e quando um autista quer trazer ou quer, né, falar sobre, principalmente na rede social, as pessoas lincham de todas as formas e é bem complicado, porque o autismo e a capacitação dessa pauta do autismo virou mercadoria, como eu falei, né? Assim como você colocar só a medicação que dá lucro, falar sobre autismo hoje em dia não é só para informar, as pessoas querem lucrar em cima disso, enquanto muitos lucros, outros estão morrendo não só por não ter terapia, mas sem acesso à alimentação, sem acesso a essas medicações que muitas vezes faltam no SUS, né? Então a gente precisa pensar na política pública, como você falou no início, né? A gente precisa pensar na saúde, na educação, na alimentação como um todo, porque para a gente se viver, se você não tiver saúde e alimentação, não adianta ter o resto, porque o resto ele não vai funcionar se você não estiver bem de saúde e de alimentação. Sem comida na mesa não se aprende, não se vive. Claro, tem que ser uma política integral. Gabriela, agora a gente tem visto nos últimos anos, graças aos avanços da ciência e da nossa sociedade, um aumento muito grande nos diagnósticos, inclusive diagnósticos de pessoas já adultas, que passaram a vida inteira convivendo com autismo, não tinham o diagnóstico, inclusive receberam tratamento errado, tiveram que fazer o que a gente chama de masking, né, que é o mascaramento dos sentimentos e das reações e das sensações que o autismo traz, e a gente sabe que o autismo tem uma gama muito diversa de manifestações, de dificuldades e de necessidades. E aí eu te pergunto, no mundo ideal, como o Sistema Único de Saúde, para a gente finalizar a nossa conversa de mão cheia aqui,
como o Sistema Único de Saúde precisaria atuar para conseguir dar conta dessa diversidade tão imensa de manifestações, graus e necessidades das pessoas que convivem com o transtorno do espectro autista? Bom, primeiro, não só o SUS, mas a sociedade precisa entender que não está existindo uma epidemia de autismo, que é o que a gente tem ouvido muito falar, uma epidemia, ai, agora todo mundo é autista, ai, porque fulano agora tudo é TDAH, tudo é desculpa. Não, gente, não existe isso, tá? Primeiro, porque, como eu sempre falo, nós vivemos numa sociedade de desconstrução. Então, antigamente existia autista, mas onde que esses autistas estavam? Esses autistas estavam sendo tratados como pessoas com doença mental, pessoas que tinham vícios, né, como, por exemplo, a drogas, a álcool, né, e antigamente a nossa sociedade também trancava pessoas em manicômio simplesmente por ser mulher, por ser preto, por ser indígena, né, então essas pessoas eram tratadas ali só com a medicalização. Hoje em dia mudou muita coisa, mas ainda a gente ainda vê, né, muitos lugares ainda tratando essas pessoas assim. Então, em relação ao diagnóstico tardio, por que isso está acontecendo? Porque hoje muitas famílias estão tendo filhos no nível de suporte 2 e 3, principalmente no 3, quando não consegue ser verbal e tem muitas crises devido à falta de acesso. Essa mãe começa a olhar o filho e falar: caramba, eu fazia isso quando criança. E eu falo isso por experiência própria. Eu comecei a olhar meu filho, eu comecei a falar: eu fazia isso, mas eu era assim. Nossa, eu tinha dificuldade para ir no banheiro para o desfraude. Nossa, na hora de me alimentar, eu não conseguia me alimentar misturando alimentos junto. E eu era vista como endemoniada, não para quieta, fala demais. Eu sou, por exemplo, uma autista que tem altas habilidades, que eu me alfabetizei sozinha com 5 anos de idade. Eu comecei a falar muito rápido. Minha mãe falava na época que ela tinha. A gente aqui no norte tem algumas culturas, e antigamente minha mãe dizia assim que ela colocava o pintinho na boca dos filhos para o filho começar a falar. E ela diz que colocou na minha, e eu sempre fui muito tagarela, muito questionadora, sempre questionando tudo ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu chorava muito, com crises, com dor de cabeça. Eu tinha, né, o que a gente chama de shutdown, que eu gosto de traduzir para a palavra apagão, né, que é quando o teu cérebro desliga por causa de muita sobrecarga sensorial, né, seja luz, seja barulho, ou seja contato social com outras pessoas. Ele desliga para reiniciar, tipo um computador quando está muito cheio, ele reinicia. E eu tinha as crises que são chamadas de meltdown, que eu costumo dizer que essas são as crises, que é aquela crise que você se autoagride, que você bate no outro, que você joga alguma coisa porque você não está conseguindo, né, se comunicar, o outro não está conseguindo entender, porque pessoas autistas oral como eu também tem as fases que não conseguem oralizar, e crise de mutismo, que não consegue falar o que está sentindo, e aí o outro fica na cabeça: o que é que você tem? Você quer água? Você quer aquilo? Não, gente, o autista só quer ficar quieto, deixa ele lá, né? Então, às vezes, a gente só quer ficar ali parado para se autorregular, e a pessoa fica ali, ó, na tua cabeça, fica na tua cabeça. E é a mesma coisa com o não oralizado. Muitas vezes que não consegue oralizar ou não tem nenhum tipo de comunicação, ele muitas das vezes te dá um tapa que é tipo assim: cala a boca, você tá enchendo o saco. E aí isso é visto como: nossa, é agressivo. E, Gabriela, o que é que o Sistema Único de Saúde precisa fazer para dar conta dessa diversidade de necessidades, de manifestações e de demandas das pessoas que vivem com o transtorno do espectro autista? De antemão, para a gente fazer qualquer tipo de política pública, a gente precisa ter dados e estatísticas. Então, a gente precisa fazer pesquisa, né? Então, o SUS tem que fazer uma pesquisa disso, né? Tanto a nível SUS, a nível particular, porque muitos desses autistas estão fechando diagnóstico particular, advindo de profissionais que colocam valor social, ou às vezes coloca ali uma cota de não pagamento, né? Aquela pessoa não precisa pagar para ter, mas ela só vai ter aquele atendimento psiquiátrico para fechar o diagnóstico. Mas e depois? Não vai ter o tratamento terapêutico, muitas das vezes não consegue voltar com aquele profissional sempre para ajustar as medicações, porque, infelizmente, muitas pessoas que fecham o diagnóstico tardio, elas precisam ter um ajuste das medicações, e essa medicação, gente, ela só vai conseguir funcionar se a gente tiver o acesso terapêutico, se a gente tiver comida na mesa, se a gente tiver, sabe, uma sociedade menos excludente. Porque não adianta você medicalizar, porque se você só medica e aquela pessoa não tem que comer, ela vai escolher o quê? Ela vai escolher a medicação ou ter comida na mesa para comprar? Ela vai comprar comida.
Gabriela, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da associação. Você estava comentando com a gente, por exemplo, que você é psicopedagoga e pesquisadora popular. Qual é a importância dessa participação popular, dessa interação da pesquisa popular com a pesquisa acadêmica e da pesquisa popular em si para os tratamentos e para as políticas do TEA? Bom, como eu falei lá no início, eu estou aqui hoje representando a Associação Abraça, que é uma associação que nasceu lá atrás, né? Que aí começou a fazer todo esse trabalho, né, voltado para os autistas, para colocar o autista em evidência. Então, hoje são toda a diretoria, né, dela é formada por autistas, né? Então, eu acho que é isso, é um trabalho que a gente vai ter que fazer coletivo, e isso não é um trabalho só do SUS, isso é um trabalho também jornalístico, porque a gente precisa que essas informações cheguem, né? É um trabalho social como sociedade. Então, eu sou pesquisadora. Por que eu sou pesquisadora popular? E eu gosto muito de falar isso, porque eu, como uma pessoa de descendência afro-indígena, a gente sabe que muitos dos nossos conhecimentos, da nossa ancestralidade, é boca a boca, sempre foi boca a boca, né? O campo acadêmico, ele não tem que estar distante da pesquisa popular e vice-versa. Por quê? Porque ambos se complementam, né? Quando uma pessoa fica só fechada na academia e ela não vem vivenciar com a gente, com a comunidade autista, com as pessoas que estão vivenciando isso, a função dela, ela fica 50%. E aí, quando a pessoa que é uma pesquisadora popular não vai para a academia, não ocupa esse espaço, a função dela também acaba sendo 50%, porque junto se torna 100%. Todo espaço é importante, inclusive este aqui que estamos. Perfeito, a gente ouviu essa fala de sabedoria da nossa querida Gabriela Pereira, que é psicopedagoga, pesquisadora popular, e a gente enche a boca para usar essa expressão aqui no Repórter SUS, porque nós estamos aqui no Repórter SUS fazendo também comunicação popular, e para mostrar que esse casamento, esse diálogo entre a pesquisa acadêmica, a pesquisa popular, os saberes tradicionais da nossa população só tende a dar certo, principalmente quando a gente está falando de uma condição como o transtorno do espectro autista, que é tão diversa, tem tantas manifestações e precisa de uma política adequada no nosso Sistema Único de Saúde. Gabriela, obrigada demais por trazer essa fala tão preciosa e por trazer também as ideias da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas. Obrigada mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço a você pelo convite, a Juliana pelo contato, e a Abraça, né, por confiar em mim essa responsabilidade, né, de estar podendo vir aqui trazer esses saberes. E como eu disse lá no início, eu estou representando a Abraça, eu não estou representando todas as mulheres autistas, negras, afro-indígenas, né, do Brasil, mas eu represento uma parte dela, né, que está aí à margem da sociedade, sem política pública, e vim aqui, né, e poder representar essa parcela, para mim, é de extrema importância, ainda mais em uma comunidade, né, que a gente sabe que quando se fala em autista, a gente pensa, né, que ele é branco, ele é um homem, ou ele é um menino super inteligente, dotado, né, nunca se pensa em uma mulher preta, indígena, né, que é mãe atípica de uma criança, por exemplo, com deficiências múltiplas, né? Porque não se vê, né, que pessoas autistas podem ter família, podem casar, podem estar no meio acadêmico. Sim, temos muita dificuldade de estar, como eu tive dificuldade para estar nessa entrevista, eu tive que desmarcar a primeira vez, eu tive crise, eu fico ansiosa, né? As meninas que estão me acompanhando, né, que está sendo gravado, vocês não estão vendo, mas elas estão me vendo, elas percebem que eu fico, né, com algumas características, a gente tem que dar uma pausa, tudo, mas isso não me impediu de estar aqui neste espaço, nesse espaço, de estar ocupando esse lugar e poder fazer com que pessoas que estão aí me ouvindo, que talvez pensem que não podem estar em espaço que sonham em estar, fala, caramba, a Gabi chegou aí, eu também posso. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas, né? Se eu cheguei aqui é porque eu me inspirei em outras mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres autistas, né? Mulheres com outras diversidades sociais que antes eram apagadas e esquecidas. E eu tô aqui para dizer, se eu posso, você também pode. Então, para finalizar, eu quero usar os três eus que eu criei para o meu filho e eu uso para mim também, que é eu posso, eu consigo, eu sou capaz. É isso, perfeito. E o Repórter SUS está aqui pela inclusão. Aliás, o nosso Sistema Único de Saúde foi criado
com base na inclusão. Não é à toa que a gente chama ele de universal e é por isso que a gente vai lutar aqui, para que muitas outras pessoas que convivem com transtorno do espectro autista tenham acesso não só ao tratamento adequado, ao atendimento adequado, mas à voz. A voz. Como dizem por aí, nada sobre nós sem nós, né, Gabriela? Obrigada demais. Obrigada também aos ouvintes e às ouvintes que ficaram com a gente até agora. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Saiba mais em brasildefato.com.br e é psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem.